Olá, queridos amigos e irmãos do Núcleo Chico Xavier, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, agradecidos a Jesus pela oportunidade do trabalho, a fim de trazer um pouco, né, das suas palavras. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, então não é nada mais oportuno. Espero que estejam bem. Antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos pedir a Jesus que nos tranquilize, nos harmonize, que nos abençoe, para que as suas palavras possam vibrar positivamente dentro dos nossos corações, trazendo-nos o conforto necessário nesses momentos difíceis, de atribuições. Jesus possa ser o bálsamo para a nossa caminhada, e a gente já agradece a todos os amigos espirituais que estão envolvidos neste momento, nos fortalecendo, para que a palavra seja, enfim, passada com muito carinho, com muita responsabilidade. Então, vamos abrir aqui o nosso estudo com um trecho, um capítulo do Fonte Viva, vou trazer aqui para vocês. E o capítulo é o capítulo 71, do título Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem ama a seu irmão, no qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é do portador, ele cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se busca o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com que convive, não pode amar a Deus, a quem ainda não conhece. Então, meus queridos irmãos, agora um pouquinho mais harmonizados, ainda mais harmonizados, né? Vamos falar um pouco sobre esse nosso estudo de hoje. O nosso estudo de hoje trata-se do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, nada mais oportuno do que a leitura que nós fizemos anteriormente. E, especificamente, a gente vai falar de uma coisa bem fácil, né? Que é a lei do amor.
Então, nós vamos começar lendo alguns trechos que estão, né, nas escrituras dos evangelistas, né? Por exemplo, Mateus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Marcos. Eu falei Mateus, né? Não, está em Marcos. Vamos a João. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Acabamos de ver isso, né? Vamos um pouquinho mais à frente em Provérbios. Diz assim: o amigo ama em todo tempo. E aí eu me pergunto, será que nós amamos realmente os nossos amigos em todo tempo? Em Pedro, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Em João, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Olha que coisa mais bonita, né? O que a gente escuta de Jesus. Amemo-nos não por palavras, mas por obras. E assim a gente vai entendendo do que se trata, né, o nosso estudo efetivamente. Esse amor, será que é um amor, é uma tarefa fácil da gente realizar no dia a dia? Será que eu preciso amar todos que estão ao meu redor, os que eu conheço, os que eu não conheço? O quanto eu tenho que amar? Como espírita, né? Será que eu não posso deslizar nessa minha tarefa, né? E quais são realmente as virtudes do amor? O que que o amor, o que que o que que nós somos, né? O que que nós podemos oferecer como virtude para poder nos afinarmos com essa palavra amor, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui no capítulo 11, e no capítulo 11 eu selecionei alguns trechos que eu acho oportuno da gente poder ouvir. E diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. Quando a gente fala de Jesus, não tem como a gente não sentir, não tem como a gente não vivenciar, não tem como a gente emanar amor. Porque Jesus foi amor, é amor o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de amor, esse amor resume toda a doutrina de Jesus. E esse amor, ele é um sentimento de excelência, é um sentimento nobre, é um sentimento que brota sem que às vezes, sem que nem mesmo às vezes a gente se pergunte por que desse amor, né? Por que dessa afeição? O amor é mais do que um instinto e é mais do que uma sensação. Quando a gente fala de instinto, a gente pode exemplificar aqui como instinto materno, né? Um animal, né, um, um cachorrinho, né, um gato, eles têm instintos de cuidar das suas crias assim que elas nascem. Isso é um instinto, eles não têm nenhum tipo de sentimento, efetivamente. Então, é o instinto normal do ser humano, assim como é o instinto de sobrevivência, assim como é a sede, que é um instinto, ou mesmo uma sensação, né? Então, essas coisas, né, que são instinto, efetivamente elas não vêm permeadas de amor. Quando a gente fala o sentimento de amor, a gente sente algo engrandecendo dentro de nós. É como se a gente tivesse um sol nos iluminando e iluminando o próximo. É muito mais do que instinto, é muito mais que sensação. É um sentimento e é um sentimento nobre.
E mais adiante, a gente encontra a seguinte observação no Evangelho: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Não existem mais barreiras sociais quando a gente trabalha ou age com amor e por amor. A gente está falando aqui de um amor fraterno. Exemplificando isso, a gente pode falar um pouco sobre o Padre Júlio, né? Que faz um trabalho incansável junto com moradores de rua e que são irmãos viciados em drogas em São Paulo. O Padre Júlio ele faz isso simplesmente por amor. Uma outra ação que possivelmente a gente encontre muito amor, e eu acho que sim, porque é assim que eu sinto, são as ações, né, de arrecadamento, de arrecadação de alimentos para as pessoas em situações de rua, pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, uma tragédia, né? Aqui vamos falar um pouco sobre a questão sobre quem foi Betinho, né? Que eu acho que foi uma pessoa com um coração muito generoso, quando ele vislumbra, né, a ação da cidadania, né? Quem tem fome tem pressa, né? Que é realmente aquilo que a gente precisa entender e interiorizar, né, dentro da gente, é, são amores diferenciados, como o amor da irmã Dulce, né? A irmã Dulce, ela se dava, né, às pessoas sem conhecer de onde vem, para onde vai, né? Simplesmente por querer ajudar, por estar pronta para ajudar, por sentir a necessidade de ajudar as pessoas. E é muito interessante que, em momentos, é dito assim: ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Não quero saber quem você foi, de onde você vem, quanto de valor você possui, né? Nesse momento, eu só quero ajudar. Se eu puder ajudar. E tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Porque quando a gente se doa por amor, por vontade, por desejo simples e humilde de ajudar, a gente é transportado, né? A gente levita, né? Assim como diz o Evangelho. É muito interessante, né, que o amor nos transborda, faz, né, sair de nós sentimentos acolhedores, né? Isso é muito bonito da gente ouvir e da gente se ver. A gente segue aqui no Evangelho, ele traz aqui uma passagem de Hebreus que fala assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. É o amor ao próximo, né? Esse amor que às vezes fraternal, que a gente cuida, muitas vezes a gente está acolhendo anjos. Eu tenho vários amigos anjos, né? E são amigos que nos acolhem em momentos que nós mais precisamos. E às vezes eles fazem isso sem nenhuma intenção, sem querer nada em troca. Apenas estar ali para te ouvir. É o acolhimento fraterno, né? Uma atividade que a gente faz com tanta alegria no nosso núcleo. Esse amor espontâneo de você emprestar o ouvido e calar-se. Deixar para falar sobre você, sobre seus problemas em outro momento, mas naquele momento em que alguém te procura, precisando do teu auxílio, ele quer ouvir, ele quer seu ouvido emprestado, ele quer o seu ombro emprestado, ele quer o seu coração emprestado. Então, esse amor de Jesus, esse amor ao próximo, é o amor que a gente precisa estar trabalhando sempre.
E aí a gente pode seguir também, vamos lá. Amar simplesmente não deseja fazer o mal, ou seja, só em não desejar fazer o mal nós já estamos amando, né? Isso também é bem importante. Mais adiante a gente tem assim, ó, o amor é de essência divina de todos nós, do primeiro ao último. Tende no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É a essência divina de todos nós. É o que Deus plantou no nosso coração. Todos possuem essa centelha divina. Uns vão estar aptos a projetá-la, outros nem tanto. Só que a gente pode pensar assim, mas será que aquele meu irmão que é mais agressivo com todos, aquele meu irmão que gosta de fazer coisas não agradáveis, né, ao bem, que é maldoso, né? É aquele meu irmão que ainda, por circunstâncias da sua evolução, agride, né? Machuca, enfim. Será que esse irmão não ama? E se existe a centelha divina dentro de todos nós, é óbvio que esse irmão tem todas as condições de amar. E aí eu vi uma certa observação que fiquei bastante, assim, até me chamou a atenção. Você acha que até o maior dos criminosos, será que ele não tem um bichinho de estimação? Será que ele não ama alguma coisa? Talvez ele ame o seu bicho de estimação, talvez ele ame um objeto, mas ele ama, né? De formas erradas, ainda numa proporção bem humilde, mas ele ama porque ele tem centelha de Deus dentro do coração, tá? Então, mesmo aqueles que se queixam da humanidade não conseguem sufocar o amor divino plantado quando eles são criados, porque está plantado. Se está plantado, só merece ser regado. Se merece ser regado, como é que a gente vai estar regando isso, né? Quem vai regar? Que água a gente vai colocar? Como vai se dar esse processo? Esta semente cresce na fraternidade e na inteligência. Essa semente cresce, né? E vamos ser fraternos, vamos ser delicados, vamos ser amorosos, né? No momento em que nós estivermos com esses irmãos. Eu acho que eu falei anteriormente, né? Nós somos transbordados pelo amor e o amor nos transborda, né? Então, nós precisamos estar num processo onde a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, essa centelha, esse amor, essa doação. Quando eu falo sobre isso, eu penso muito, pensei, né, aqui, quando eu estava lendo o estudo, pensei um pouco na situação daqueles irmãos, por exemplo. A gente recentemente passou por um episódio aqui no Rio de Janeiro, onde um ônibus, né, fez um ônibus. Um rapaz, né, uma pessoa, um homem, fez 17 reféns no ônibus dentro da rodoviária Novo Rio, aqui no Rio de Janeiro. E quando aquele rapaz se entregou, eu fiquei pensando como é que ele deveria estar se sentindo. Porque, do mesmo jeito, né, que a gente manifesta felicidade, né, em alguns momentos, satisfação, energia positiva, a gente também manifesta, às vezes, nossas tristezas, nossos rancores, nossas mágoas. E eu percebi, né, que existiu ali aquela pessoa sendo transportada de uma forma muito indelicada, né, algemada, uma certa tristeza, né? O que ele deve estar pensando, como ele deve estar sentindo. Talvez nunca tenha tido um amor verdadeiro, nunca tenha sido amado verdadeiramente, né? Então, às vezes, falta um pouquinho de água para irrigar a semente, como a gente
leu anteriormente. Será que a gente está indo pelo caminho certo, né? Prendendo, algemando, encarcerando? E se no cárcere, como a gente trabalha isso, né? Quais são as políticas públicas, quais são as ações não governamentais que podem ser levadas a esses irmãos e nessas condições? Simplesmente algemar e ele baixar a cabeça, sair de cabeça baixa? Isso é uma situação meio humilhante, não é? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Não é difícil a gente imaginar essa dor, né? Essa humilhação. Mas vamos seguindo. Quem eu devo amar? Existe algum tipo de seletividade nesse amor? Eu amo meu pai, meu filho, meu sobrinho, minha mãe, meus amigos, todos que estão próximos a mim. Eu amo os meus desafetos. Quem são os meus desafetos? Como eu amo, em que intensidade eu amo, e se eu amo diferente ou não. Óbvio que a gente tem certas gradações, né, de amor. Quem a gente ama mais, a quem a gente ama com moderação, a quem a gente ama com ressalva, aquele que a gente ama com um pezinho atrás, né? Mas o importante é a gente desejar o bem àqueles que estão próximos, àqueles que estão ao nosso redor e até mesmo aos nossos desafetos, né? E a gente tem Jesus dizendo assim, uma passagem, né? No Evangelho diz assim: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E a gente vai e se reporta à humanidade, né? A gente ama, a gente precisa, a gente deve, a gente estar apto a amar a humanidade. Até mesmo aquele desconhecido de alguma cidadezinha que eu também não conheço, fecho os meus olhos e falo, leve amor, Senhor, para os meus irmãos. Não há espaço para o egoísmo quando a gente ama. Então, tudo o que eu quero de bom para mim e para os meus mais queridos, eu também quero de bom para os meus distantes, para os meus desconhecidos e até mesmo para os meus desafetos. Porque a relação deles entenderem, né, a questão da conduta moral, né, de vida de cada um é de cada um. O que eu tenho que fazer é transpor amor, é levar amor, é ser um instrumento de pacificação que Jesus me colocou aqui e pediu que eu fizesse. Então, eu estou tentando ser aquilo que o mestre pede. E a gente vai tentando, à medida que a gente entende que todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Então, tem uma passagem que diz assim: irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Justamente isso, quando eu li, eu pensei naquele irmão que estava sendo levado algemado nessa situação, nesse exemplo do ônibus, né? Que presenciamos aqui no Rio de Janeiro. O meu amor se restringe a um círculo íntimo de parentes? Será que eu não posso externar ou emanar boas vibrações para esse rapaz? Porque ele é indiferente, ele foge dos padrões de normalidade. Ele é malvado, ele é cruel, e por isso não merece essa boa vibração, esse carinho chegando até ele onde ele estiver. A tarefa é longa e difícil, mas vai se cumprir, porque a lei de amor constitui o primeiro preceito da doutrina.
Então, ela está presente em todas as nossas ações. Tudo que nós fazemos, né? Então, fala assim, esse amor, ele corta os males, né, da nossa evolução, do nosso aprendizado, principalmente o egoísmo pessoal, o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Aí a gente vai lá não, a gente vai ficar aqui mesmo pensando nas guerras que nós estamos vivenciando na humanidade, né? Por que essa guerra? Por que esses ataques? Por que tantas mortes, tantos desencarnes? Obviamente, tirando um pouco as questões que nós entendemos do espiritismo, mas porque as pessoas são tão agressivas, agem com tanta agressividade? Por que há bombas lançadas a esmo, né? Por que tiros? Ou seja, nós estamos vivendo num mundo de desamor quando a gente observa uma situação como essa. Há desamor. Se há desamor, eu vou só tirar o desamor e colocar outras palavras que são sinônimas a ela. Há desprezo, há desdém, há indiferença, há desafeição. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente despreza, a gente desdenha, a gente olha com indiferença, a gente olha com desafeição, toda vez que a gente passa a vislumbrar esse momento de guerra. E esse momento de guerra não precisa ser um momento interno, único, exclusivo, um determinado país está lá, está limitado, né? Não, o momento de guerra que nós vivemos até mesmo no nosso dia a dia, né? As nossas guerras dentro da nossa casa, né? Nossas guerras com o vizinho, as nossas guerras com alguém na rua porque pisou no meu pé, as nossas guerras quando a gente está numa fila, as nossas guerras pela nossa impaciência, né? Tudo isso nos leva a estar em estado de guerra. Pacificação do ser é o primeiro passo necessário para que a gente possa se equilibrar, né? Diante de situações que são adversas à nossa vontade, mas que são necessárias para o nosso prosseguir. Que se a gente não tiver equilibrado, se a gente não receber um pouco de carinho, de acolhimento, e obviamente se eu penso em mim, que estou recebendo, eu também penso naquele que eu estou dando, tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais complicado. Eu tive a oportunidade, assim, de fazer um pequeno levantamento aqui, vou trazer para vocês, nada demais, só algumas passagens aqui interessantes algumas falas de Chico, né, sobre a questão do amor, e a gente vê Chico dizendo assim, ó, só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida. Então, o que é o revanche, né? O que são as guerras? Então, o que merece revanche? O sorriso, o amor e o prazer. Porque assim a gente tem ganho de vida e não perda de vida. E Chico fala mais ainda, fala assim, ó, amar, sublime impulso de Deus, né? Aquela centelha, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva, palpita em todas as criaturas. Aqui ele não está dizendo que palpita em A, B ou C. Em todas as criaturas. E alimenta todas as ações. E o outro também achei muito lindo aqui, ó. A consciência é meu guia.
A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é a minha lição. E o amor? O amor é minha lei. E a lei é o que eu vou utilizar para me guiar, para me abrigar, para me instruir. É o primeiro de tudo que eu posso imaginar. Amar ao próximo é empatia, é respeito, é ser solidário. Ah, mas a pessoa não faz comigo. Eu também já pensei assim. Às vezes eu penso assim, é normal, a gente está no mundo de provas e expiações. Mas o que é dela, e ela vai ter que saber lidar com os probleminhas dela, mas o que é meu é meu. Se eu sigo, né, mandamentos do Cristo, se eu sou ou pretendo ser um pouquinho discípula de Jesus, eu tenho que entender o que é ser empática, o que é ser respeitosa, o que é ser solidária. E eu tenho que entender e pôr em prática, né? Lembra? Colocar em prática acima de tudo. Vamos lá. E eu amo, toda vez eu amo, ou a gente observa amor, ver amor, toda vez que a gente vê doações de sangue sendo feitas, doação de órgãos, aquele acolhimento aos refugiados, acolhimento na nossa casa espírita, acolhimento que a gente faz na rua, aos irmãos mais carentes, né? Isso tudo é o quê? Ação de amor. Tudo isso é ação de amor. Eu amo independente do credo, eu amo independente da cor, eu amo independente da raça, eu amo independente do local de moradia, como diz Luciano Huck do CEP, né? O CEP dita as oportunidades das pessoas. E até mesmo, né, dentro desses locais onde talvez a gente aqui do lado de fora não perceba, exista sim um círculo amoroso, e eu acredito porque a gente vê isso. A gente vê as pessoas se ajudarem mutuamente. É amor, é amor. São correntes fraternas, né? Será a família aceita a nação que eu tenho que amar separadamente? Não, como a gente viu, é a humanidade como um todo. Eu preciso enxergá-los com amor. Até mesmo aquele que eu falo assim, nossa, como você foi maldoso, né? Vou te puxar a orelha. Mais ou menos isso, às vezes dá vontade de puxar a orelha, né? Estou fazendo besteira, vou puxar a tua orelha, né? Até mesmo nessas situações. Então vamos lá. Quais são as virtudes do amor? Com quem o amor anda de mãos dadas e não solta jamais? Quem são essas virtudes? Vamos lá. A caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas são virtudes do amor. Se eu pratico a caridade, se eu sou paciente, se eu me coloco humilde em determinadas situações, né? Se eu sou mais resignada, né? Se eu aceito os sacrifícios que são a mim colocados, uma questão de evolução, de vida. Tudo isso existe amor, amor meu para comigo mesmo, né? Um amor nosso, um amor interior. Eu preciso me amar. Aí a gente tem aquela. É muito natural a gente fazer aquela analogia com as máscaras de oxigênio, né? Que caem no avião. Primeiro você coloca a sua máscara de oxigênio antes de socorrer o próximo. Então, ame-se para que você possa amar também. Cuide-se, cure-se, ajude-se.
Não só com bens materiais, não, principalmente com equilíbrio, com pacificação, né? Com harmonia, com tranquilidade, com pressas, com você. Então, essa reforma íntima, né, que a gente precisa, tal reforma íntima que a gente precisa para poder progredir lentamente a cada encarnação. A gente precisa se conhecer, né, e se ajudar. E aí, Chico diz assim: abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Abençoemos aqueles que nos amam. Agradecemos. Agradeço aquele que me ajuda, aquele que é o meu anjo, que acabamos de ver ali, né? Foi um anjo na minha vida, agradeço. Eu tenho muitos anjos que apareceram em momentos exatos. Eu tenho certeza, toda vez que a gente chega a pensar em anjos, a gente atrai eles, atrai todos os nossos queridos, que estão de olhinhos bem arregalados, sempre torcendo por nós. O anjo da guarda e mais a galera toda, né? Os encarnados e os desencarnados. Abençoemos, valorizemos o amigo que nos socorre, né? Que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, né? Aí, no caso, não é mais se escreve, né? Passa uma mensagem, né, pelo telefone, ou mesmo que nos liga. É tão bom a gente falar assim para um amigo: oi, estou por aqui, qualquer coisa pode me chamar. Como faz bem você dizer para o seu amigo que você está ali à disposição? Porque você dá a ele a oportunidade de saber que ele não está sozinho, porque ser sozinho é muito difícil. E não é só falar bom dia, boa tarde, boa noite, mandar aqueles apps coloridos, né? Purinados, não, não. É você ir lá no privado dele, sai de grupos, etc. Vai lá no privado dele, oi, passando para te dar um abraço, sentir saudade. Só, mais nada. Amizade é uma dádiva de Deus. Né? A gente não precisa ter muitos amigos. Mais tarde haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Então, Jesus. Jesus nos amou, né? Nossa, como Jesus nos amou. Como Jesus nos ama. E Jesus foi hostilizado tantas e tantas e tantas vezes, né? Até para a cruz, Jesus foi. Ele deixou de nos amar? Não, com certeza não. Mais adiante a gente tem assim, ó. É no amor ao próximo que encontraremos tudo que consola e abranda as penas de cada dia. O que quer dizer isso? É porque se eu faço alguma coisa para o meu próximo, talvez eu nem lembre dos meus próprios problemas. E isso é uma cascata, né? Se eu faço para um próximo, com certeza tem um próximo que fará por mim. Isso é um ciclo. Então, quando a gente nos colocamos à disposição de auxílio, né, de querer auxiliar, a gente está fazendo crescer uma coisa grande de amor, de fraternidade, isso nos dá calmaria. Isso nos faz olhar para o espelho e ver que, às vezes, o que eu estou passando é pequeno perto do que o outro passa. E o outro pode ser bem do teu lado. Eu não preciso viajar para lugar nenhum. Não preciso ir lá para onde está tendo guerra. Eu tenho guerra aqui, né? A gente tem guerra aqui. E o que, que é, né? A gente disponibilizar um pouco de bem, ou seja, uma prece, ou seja, um alimento para aqueles que mais necessitam momentaneamente.
Eu ouvi uma palestra do André Trigueiro, e aí ele estava falando alguma coisa sobre a questão do valor dos alimentos no mercado. Vocês sabem quanto custa um quilo da batata? Sabem quanto custa o quilo do arroz? Sabem quanto custa um quilo da carne? Tará? Ele fazendo essas perguntas e depois ele coloca assim: vocês sabem quantos entram no mercado para poder comprar alguma coisa? Quantos têm condições? Se você está achando que está caro, imagine aquele que não tem de onde tirar o seu sustento, que nem vai entrar em mercado. O que é o mercado? Se nós temos tantos irmãos, né, num estado de insegurança alimentar, né? Literalmente tendo um prato de comida ao dia, se tiver, né? Uma refeição ao dia, quando tem, e às vezes tendo que dividir, você e eu, a gente tem sempre um prato, dois, três. Faça ao próximo o que queira que lhe façam. E lembrar que todos somos irmãos perante Deus, que somos todos uma grande família. E como somos família, nós queremos nos unir, nós queremos o bem, sempre o bem, para todos. Mais adiante, diz assim, nesse capítulo, nós somos uma sementeira profunda. Nós somos sementeiras profundas, né? A centelha divina, a semente do amor, onde Deus coloca lá um pouquinho dele, né? Se já estamos aqui ouvindo e falando sobre o amor, é sinal que somos hoje melhores do que antes, que estamos no caminho certo, que estamos mais abertos a conhecer mais sobre esse sentimento de excelência divina. Porque eu conheço pessoas que, quando a gente começa a falar de amor, amor ao próximo, que ou estão com fome, as pessoas saem, não querem ouvir. Ah, não, não, quero saber disso não, né? Não vamos julgar, é o momento dela, ela não quer ouvir, é o momento que ela está naquela hora, né? Mas se a gente é uma família, se a gente é sementeira de amor, né? Somos uma família universal, isso tudo nos machuca, a gente precisa entender que existe prazer, a gente ser um pouquinho mais humilde com relação a tudo que nós temos, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de bom. Muita coisa boa, né? O amor destrói injustiças e destrói as desinteligências entre os povos. É a acolhida, né? Se a gente ama, a gente acolhe, a gente não maltrata, a gente não exclui, a gente não quer o extermínio, né? A gente não quer a pessoa longe, mesmo aqueles que não nos fazem bem. Óbvio que eu também tenho os meus desafetos, todos nós temos, estamos no caminho, não somos perfeitos. Mas para os meus desafetos, nesse momento, eu quero o bem, né? Eu quero o bem. Amar é a mais excelente terapia para a erradicação de nossos males. Imagina alguém que é ranzinza assim, que odeia todo mundo, que ou seja, aquela pessoa, né, bem rabugenta, bem que não ama ninguém, bem que não tá nem aí para todo mundo, bem. O que que essa pessoa atrai para ela? Só rabugice, né? A gente precisa cultivar o amor para poder receber amor. O ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas. Não é aquela questão assim, eu me sinto tão bem quando eu vou para o núcleo, quando eu ajudo no café da manhã, quando eu ajudo
as crianças da evangelização, quando eu levo a doação de alimentos para os assistidos, né? Quando eu estou varrendo o núcleo, eu me sinto bem. Quando eu lavo uma louça, quando eu ajudo, não posso ajudar, quando eu dou uma informação, o que for, o que você fizer ao próximo, do teu lado, teu vizinho, teu da frente, teu irmão que no momento está vivendo uma situação de rua, tudo o que você faz momentaneamente por amor vem, né? Vem em dobro. Amar é lapidar o que somos. Olha que coisa bonita. É lapidar o que somos e entregar o melhor de nós aos outros seres, até quando não recebemos o mesmo em troca. Então a gente vai se polindo, né? Como diamante para pedra bruta, a gente vai se polindo. A gente vai se melhorando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai construindo, né, um caminho melhor. Meus irmãos, nosso tempo está acabando. E antes da gente dar adeus, dar até logo, eu vou ler de Francisco Xavier a prece, uma prece de amor. Eu gostaria que todos fossem muito envolvidos com essa prece. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizerdes, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem com Deus e até uma próxima.